Uma saudação a todos. Eu gostaria agora de me dedicar aos capítulos 5 e 6 do livro dos Provérbios. E no capítulo 5 o autor continua com conselhos muito práticos, destinados sobretudo aos jovens, a instruir os jovens. Já na nossa introdução, procurei também pôr em evidência que este é um livro que se propõe sobretudo a educar os jovens, aqueles que necessitam realmente de serem apoiados porque carecem de alguma experiência. Exorta a que se fuja da mulher leviana. É um claro pedido a que os jovens, neste caso, reconheçam que são capazes de compromissos duradouros, ao fim e ao cabo. Quando se pede que evite a mulher leviana, portanto, é sobretudo que descubram que o próprio coração foi feito para amar, mas para amar de verdade, e que é capaz de amar de verdade. É interessante, os jovens são capazes de amar de verdade. Às vezes esquecem-se disto, se calhar. Eles e os mais crescidos. Deixam um ensinamento muito interessante, como a busca pelo simples prazer sem mais pode oferecer a partir de uma aparência de felicidade, uma aparência de bem, mas depois só deixa um sabor amargo, de frustração, de infelicidade. Diz assim o autor sagrado: os lábios da mulher estranha destilam mel, mas o seu fim é mais amargo que o absinto. O autor lembra também que um dos aspectos da maior desonra consiste em contrair dívidas para se dedicar a uma vida desregrada. Portanto, há um apelo forte ao domínio das paixões, e muito atual. O ímpio é presa das suas próprias iniquidades, diz o autor sagrado. Morrerá por falta de disciplina e perder-se-á pelo excesso da sua loucura. Portanto, atenção muito aos excessos. Portanto, o equilíbrio fica sempre muito bem. Não é para evitar aquilo que realmente é um dom de Deus, um dom da sua criação, mas é para evitarmos excessos. Por outro lado, o autor exorta a que o amor conjugal seja casto. Portanto, não maldiz o amor, mas antes pelo contrário, bendi-lo, e o amor é, sobretudo, bem ordenado e é realmente uma fonte de grande alegria. É de verdadeira alegria. Ensinamentos que nos devem também fazer refletir e ajudar a fazer opções corretas, porque o que está sempre em questão é a nossa felicidade autêntica. Portanto, aquilo que pretende o autor sagrado é ajudar-nos, pelo apoio do seguimento da verdadeira sabedoria, a que procuremos sempre a felicidade autêntica e que corresponde igualmente ao respeito pelos outros. Não há nenhuma felicidade autêntica para nós que não compreenda o respeito mútuo pelos outros e o grande temor a Deus. O capítulo 6 do livro dos Provérbios apresenta uma recolha de sentenças, portanto, muito condizente, aliás, com o estilo antológico, isto é, de recolha de textos deste livro, que é o livro dos Provérbios. Mas sempre mantendo aquele estilo sapiencial que lhe é característico. Exorta que aquele que se fez fiador de dinheiro a alguém, depressa se liberte deste encargo. Qual é o desejo? Porque é que há este conselho? Porque o autor quer evitar qualquer abuso na fiança. Nós sabemos que o livro de Ben Sirá terá uma outra postura. Antes, pelo contrário, ao contrário deste provérbio, vai recomendar até a própria fiança, mas só a título de caridade. Exorta, claro que não existe nenhuma contradição entre estes dois livros, portanto, procura, portanto, que ajudar a que a pessoa deixe a fiança, sobretudo para que não abuse, para evitando o abuso, mas o livro de Ben Sirá vai estimular para que seja realmente uma fonte de prática de caridade. Depois, também o livro este capítulo, continua a exortar, sobretudo, o preguiçoso, para que aprenda com o exemplo da formiga. É um exemplo muito clássico, aliás, já presente entre os gregos e os romanos. A preguiça era um mal muito disseminado no Oriente, e se calhar também entre nós, onde não se impunha um trabalho metódico, constante, onde a indolência às vezes também dominava. E por esta razão, o exemplo da formiga, este minúsculo ser da criação, mas tão expressivo no seu ato incansável e no trabalho, na sua dedicação, dava lições profundas aos preguiçosos. Não é? Hoje há muitas fábulas até onde a formiga
é um excelente exemplo para instruir. O autor prossegue com uma refinada análise daquilo que é o homem perverso e diz assim: este tem o coração cheio de maldade e está sempre a maquinar o mal e não cessa de semear a discórdia. É um bom exemplo para o nosso exame de consciência. E depois o autor sagrado lembra as abominações que Deus repele. Os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés apressados para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdias entre irmãos. Tudo muito concreto e que serve para um excelente exame de consciência para a nossa vida. E por fim o autor sagrado exorta a que nos afastemos do adultério, porque este tem mais do que emitir logo à partida um juízo moral. O adultério deve, sobretudo, logo de início, fazer pensar nas consequências de tal ação. E é um interessante ensinamento do livro dos Provérbios, isto é, que nós pensemos nas consequências dos nossos atos. É isso que nos quer ensinar. Pensar nas consequências dos nossos atos é muito importante, porque é um passo para a sabedoria. Porque ajuda-nos por pensar nas consequências dos nossos atos, ajuda a encher-nos do santo temor de Deus e evitar muitos males. Portanto, é uma forma muito sapiencial de nos ajudar a fazer caminho de vida. A todos desejo então uma excelente e proveitosa leitura deste livro dos Provérbios e a todos a bênção de Deus.